Oi, aqui é Java, sou jornalista e estou neste lugar que representa a liberdade para relatar um fato interessante sobre como o juiz da comarca de Ceres, em Goiás, agiu com falsidade para me colocar na prisão. Eu vou ler a representação criminal para você entender com as palavras dele o que esse juiz disse em relação a mim. Abre aspas. O representado com a intenção criminosa criou um site chamado www.ugoiano.com.br, onde passou a atacar toda a magistratura goiana e nacional, em especial o representante Lázaro Alves Martins Júnior. Fecha aspas. Ele ainda afirma em relação a mim o seguinte, abre aspas, em 10, 16 e 18 de janeiro de 2013, publicou retratações pormenorizadas, descrevendo onde se encontravam as inverdades de suas notícias. Fecha aspas. É exatamente nesse ponto que eu preciso esclarecer para você e para as outras pessoas que acompanharam essa história e ficaram sem entender a razão pela qual eu publiquei estas retratações que ele menciona. Acontece que eu tinha um jornal chamado O Goiano, onde eu noticiava atos indecorosos de juízes e também publicava o que ninguém tinha coragem de publicar, a exemplo dos supersalários dos marajás. O juiz Lázaro, ao se deparar com a repercussão do jornal, mandou chamar minha sogra e meu sogro no gabinete dele para propor um acordo, que seria arquivar as ações penais contra mim, em troca de uma retratação pública, porque eu também noticiava os crimes dele. Ele queria que eu publicasse um pedido de perdão para ele, para me livrar dos processos criminais. Na ocasião, minha sogra me disse que ele ameaçou, dizendo que minha prisão preventiva seria decretada para garantir a ordem pública se houvesse mais de 20 processos criminais contra mim, porque até aquele momento eu era réu em 17 ações penais que ele próprio deu causa. Ele ainda disse que tem o poder sobre muitos presos e condenados que adorariam fazer um favorzinho para o juiz em troca de outro favor. Em seguida, após essa proposta de acordo, os parentes passaram a me implorar dia e noite para que eu aceitasse a proposta do juiz, porque minha esposa passava por uma gravidez de risco e ela própria me pedia para aceitar aquele acordo. Confesso que eu relutei por um tempo, até que eu aceitei, porque era muita pressão da parte dos parentes dela. Então meu sogro trouxe um papel com o texto redigido pelo juiz Lázaro para que eu fizesse uma retratação pública no meu jornal, pedindo perdão a ele. E eu fiz como ele mandou, sob forte coação. O juiz mandou a resposta pelo meu sogro, dizendo que não ficou satisfeito, porque eu deveria pedir perdão, me retratar também com os amigos dele, que são testemunhas de acusação nos processos. Isto porque eu noticiava no jornal a conduta criminosa deles, de falso testemunho. Então eu publiquei uma segunda retratação e pedi perdão até para presidente da República, além dos amigos do juiz. Entretanto, o juiz Lázaro, ainda não satisfeito, pediu uma terceira retratação para acabar de vez com a minha credibilidade. E assim eu publiquei a última retratação. Mas ele não cumpriu com a parte dele no acordo e os processos criminais continuavam correndo. Agora vou provar que houve esse acordo e que ele não cumpriu. Vamos ler o que ele disse na representação dele. Abre aspas. Na verdade, por pena da situação do sogro e sogra do representado,
conforme gravações que podem provar isso, o representante Lázaro Júnior apenas anuiu a não ingressar com novas ações e eventualmente extinguir as que figurassem como vítima, e isso fosse possível em razão da gravidez de risco enfrentada pela esposa do representado. Fecha aspas. A palavra anuir significa estar de acordo. Observe que ele fez um acordo para não ingressar com novas ações e disse ainda que há gravações que podem provar isso. Em seguida, ele usou minhas retratações públicas para covardemente ajuizar dezenas de ações criminais contra mim. E repare nesta consulta pública processual a quantidade de processos que ele deu causa para pedir a minha prisão preventiva. Veja na representação criminal assinada por ele, onde ele me intitula de criminoso. Portanto, ficou provado que houve um acordo e que ele não cumpriu com a palavra dele. Agora assista o vídeo com o depoimento do juiz Lázaro nos autos da representação criminal oferecida por ele. É o tipo da pessoa que, se ingressar no poder público, se tiver algum poder na vida, ele vai fazer o que não deve ser feito. Ele vai fazer coisas erradas, eu não tenho dúvida alguma que essa é uma pessoa perniciosa. Esse é o tipo de pessoa que precisa de prisão, é uma pessoa que devia estar presa, é um criminoso perigoso, muito perigoso, covarde, frio, e tem o risco de fazer coisas muito graves contra muita gente, se já não faz. O pior de tudo é que ele se utiliza da máquina judiciária para perpetrar a tirania dele. Ele faz o Estado movimentar toda a estrutura burocrática com dezenas de ações penais fulminadas de coação ilegal, gastando nosso dinheiro com energia, ar-condicionado, papel, salário dos defensores, dos oficiais de justiça, dos policiais e dos demais funcionários, além dos super salários dos juízes e dos promotores de justiça. Tudo isso apenas para satisfazer um sentimento de perversidade dele e para a perseguição política da Associação dos Magistrados de Goiás, onde ele é diretor e manipula outros juízes associados. Eu preciso insistir nesse ponto da perseguição política, porque ele disse na representação criminal dele o seguinte, abre aspas, a ação civil já se encontra em fase de preparação pela assessoria jurídica da Asmego, vez que o representado ataca toda a magistratura goiana e nacional, aludindo a atos criminosos de presidentes, corregedores, CNJ, corregedoria, Asmego e juízes em geral. Fecha aspas. Você acha que eu ataco a magistratura noticiando os super salários dos marajás do judiciário? Ou eu estou revelando a verdadeira face deles? Por outro lado, a Associação dos Magistrados de Goiás emitiu juízos de valor num artigo jurídico no portal deles sobre a representação criminal do juiz Lázaro contra mim. E praticamente prolataram a sentença condenatória, influenciando os outros juízes associados para me condenarem num julgamento que mais parece um circo, um verdadeiro jogo de cartas marcadas. Naturalmente, esses juízes têm um acordo para se protegerem mutuamente nesta associação e se manterem no poder com todas as regalias e privilégios, onde a máxima é: mexeu com um, mexeu com todos. Eu mostrei em outro vídeo do meu canal chamado Corrupção no Tribunal de Goiás, que a Asmego está por trás desses salários milionários dos marajás da Justiça Estadual de Goiás. Em resumo, eu publiquei as retratações e tirei do ar o portal O Goiano, porque o juiz tratante propôs um acordo e eu fui pressionado pelos parentes da minha esposa, porque ela passava por uma gravidez de risco. E eu penso que qualquer pessoa no meu lugar agiria da mesma forma. Além disso,
o juiz Lázaro havia feito várias ameaças. Inclusive, houve uma ocasião em que este juiz teve um surto psicótico, quando ele foi na minha casa, extremamente nervoso, à minha procura, perguntando onde eu estava. Isso foi presenciado pelos vizinhos e registrado nas atas de audiências de 2 dos processos criminais dele contra mim. Vale ressaltar que foi também registrado nas atas desses processos que eu pedi perdão até para a esposa do juiz. E ele não aceitou porque quer minha prisão a todo custo. Veja o meu pedido de perdão que ficou registrado nas atas. Abre aspas. Meritíssimo juiz, gostaria de dizer ao excelentíssimo Dr. Lázaro que tenho verdadeira admiração por ele e até gostaria de ser como ele, não por inveja, mas por admiração, sobretudo por considerar as origens humildes dele e o fato de ele levar e fazer uma carreira brilhante. Inclusive, algumas pessoas na cidade chegam a dizer que eu estou apaixonado pelo Dr. Lázaro. E nisso me perdoe a sua esposa, que está aqui presente, porque se trata apenas de admiração. Fecha aspas. Ainda na audiência, eu questionei as ameaças do juiz Lázaro. E ele não negou. Eu disse o seguinte, abre aspas. Na verdade, o que houve foi que fiquei sabendo que o Dr. Lázaro esteve na minha casa, muito nervoso, à minha procura. Fecha aspas. Eu pergunto, o que um juiz vai fazer nervoso na casa de um inimigo figadal? Meu sogro disse que chegou a ver a arma dele quando ele parou o carro no meio da rua, desceu e deixou a porta aberta, como se estivesse numa diligência policial, perguntando onde eu estava. Obviamente, é fácil perceber que o juiz Lázaro manipulou também o meu sogro para conseguir a retratação que ele queria e depois passou também a ameaçá-lo e coagi-lo. Ele mandava chamar meu sogro para obrigá-lo a dizer onde eu estava, para que eu fosse preso. Está aqui a certidão que comprova que 3 dias antes do meu sogro sofrer um infarto fulminante e morrer, o oficial de justiça o pressionava para ele dizer onde eu estava. O promotor de justiça de Ceres prestou depoimento em audiência nos autos da representação criminal e relatou que o meu sogro, o senhor Chicola, o procurou poucos dias antes de falecer, dizendo sobre essas ameaças do juiz e sofrendo muito em decorrência dessa história. Veja o depoimento do digno promotor de justiça. Em relação ao falecido senhor Chicola, Francisco Calimã, o sogro desse rapaz, eu posso dizer que ele me procurou algumas vezes sofrendo muito, porque essa história teve um prosseguimento que eu não saberia descrever exatamente, mas parece que passou até a haver ameaças de morte entre eles, e esse Chicola vinha me procurar porque eu estou na comarca há uns 15 anos, né? E ele tinha uma certa confiança comigo, era amigo do desembargador Orloff, e ele estava sofrendo muito com isso, esse senhor Chicola, o sogro do senhor Calimã. Me parece que a uma certa altura a sua filha teve que fugir da cidade acompanhando o marido, não sei para onde foram. E ele chegou várias vezes a chorar na minha promotoria, e eu dizendo que eu realmente não iria me envolver nisso, e ele dizia que estava sofrendo com aquilo. Ele era uma pessoa hipertensa, e justo naqueles dias, pouco depois, ele veio a ter um infarto fulminante e faleceu. O que eu posso dizer é que não sei se esse rapaz cometeu um crime em fazer essas denúncias contra o magistrado, ou se ele sinceramente se sentiu mesmo ameaçado pelo magistrado. Talvez até não esteja presente o dolo. Qual é o dolo? A vontade livre e consciente de fazer uma acusação injusta
contra alguém, e seja aí um recurso que ele tem. Essa pessoa passou fugida daqui também. Como eu já disse, a filha do senhor Chicola morreu o pai morreu sem ver a filha por conta dessa história. Se dizia ameaçado de morte, coisas assim. Essa altura eu me afastei dessa história, né? Eu tenho mais que cuidar. Mas eu acho que realmente faltou habilidade, faltou humildade. Nós, como servidores públicos, às vezes, nós temos que engolir algumas coisas também nesta vida. Você não pode ficar o tempo todo agredindo, ferindo, maltratando, acusando. As pessoas hoje em dia não aceitam mais esse tipo de tratamento, né? Do serviço público, todos temos que ter essa noção de igualdade, de urbanidade, de respeito. E eu acho que essa história podia ter sido evitada desde o início. Certamente essa história abalou a minha família, causando problemas psiquiátricos na minha esposa, que me largou, pondo fim ao nosso casamento, dizendo que foi por medo desse juiz. Inclusive, ela foi parar no hospital várias vezes, sofrendo também com essa história. Os muitos prejuízos que eu estou enfrentando com essa fúria desembestada do Estado parece que não tem fim, a serviço do sentimento de perversidade de um juiz descontrolado e da perseguição política da associação dele. Os meus amigos sabem que há risco de morte e que eu posso ser preso ou assassinado. Por isso pedem para eu esquecer esse juiz, deixar para lá. O que você acha? Eu devo me entregar para cumprir a pena no presídio de Aparecida de Goiânia e, consequentemente, ser morto numa rebelião? Ou você acha que eu devo continuar lutando pela minha liberdade? Hoje é comigo, amanhã pode ser com você. Por isso eu quero que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Lembre também de se inscrever no meu canal, porque a repercussão vai me ajudar a levar esse caso até as cortes internacionais. Você também pode nos ajudar na construção de um novo portal de notícias para a defesa dos seus direitos e também nos ajudar a patrocinar uma ação civil pública contra os salários milionários dos marajás, porque certamente estão tirando a sua parte e isso não é justo. Acesse o goiano.com.br e deixe seu apoio para essa causa. Muito obrigado e até o próximo episódio, se Deus quiser.